Entrevista do dia. Bom, estou recebendo aqui agora a querida doutora Reviane Bernardo. Ela é psicóloga clínica e jurídica, mestre em psicologia e veio conversar um pouquinho conosco aqui. Doutora Reviane, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Felipe. É muito bom estar aqui para conversar com você sobre esse tema que é tão importante, que é sobre essa geração ansiosa que nós estamos observando hoje. Fico feliz com a sua presença, obrigado por aceitar o convite. Doutora Reviane, a gente realmente está vivendo uma geração muito ansiosa, né? E isso aí é fato. E para começar, a gente estava falando agora há pouco aqui sobre as telas, né? As crianças e as telas. E aí a minha pergunta é, as telas, eu já sei da resposta, mas eu sei que a senhora vai embasar melhor essa resposta, mas as telas têm sido um grande, como eu posso falar, uma grande culpada, né, desse grande acúmulo de ansiedade nessa geração que a gente está vivendo. A senhora poderia dizer isso? Sim. Na verdade, as telas, a gente não pode também demonizar hoje a questão da tecnologia. Sim. A tecnologia, Concordo. ela é importante, mas hoje as crianças e os adolescentes, principalmente, têm usado a tela em excesso. E esses estímulos visuais têm provocado essa geração ansiosa que nós conhecemos hoje. Então, a criança hoje está crescendo com muitos estímulos visuais, com muito excesso, com muitas informações e sem pausa para processar as informações que estão recebendo. E isso faz com que essa criança ela fique angustiada e ansiosa diante daquilo que está acontecendo. Até porque a ansiedade ela tem a ver com aquilo que ainda vai acontecer. Né? Quando nós falamos de depressão, nós falamos mais de algo vinculado ao passado. Quando falamos de estresse, falamos de algo mais vinculado ao presente, mas a ansiedade tem a ver com aquilo que ainda vai acontecer. Então, então essa criança que está recebendo essa quantidade de informações e não sabe como processar, embora elas tenham até mesmo o conhecimento e entende o conhecimento, porque é uma geração de crianças que são inteligentes, a gente sabe disso, mas ao mesmo tempo elas são totalmente vazias de emoção. É verdade. Crianças que estão totalmente desconectadas com as pessoas. Então, eu acredito que isso é algo inédito, que é a primeira vez que a gente conhece uma geração de crianças que estão mais conectadas às telas do que com as pessoas. Pronto, então, isso a gente pode dizer até que é uma epidemia, né, que a gente está vendo aí diante das telas, uma forma dos pais, às vezes, acalmarem seus filhos, mas não lembram que, por outro lado, estão causando um grande problema. Exatamente, porque a tela acalma a criança ou o adolescente em curto prazo, mas adoecem ao longo prazo. E quando você trouxe aquele caso que aconteceu, né, do adolescente que esfaqueia o pai, e uma das coisas que tem surgido muito é a baixa tolerância. Crianças que não conseguem ouvir não, porque já estão viciados, né? Porque a tela vicia como a droga. Verdade. E tirar uma pessoa da tela, ela vai sofrer a mesma abstinência que sofre um usuário, um adicto, da mesma forma. E talvez até mais difícil. Até porque o princípio, o processo que acontece no cérebro da criança e do adolescente é o mesmo que acontece com qualquer pessoa que é viciado com alguma substância. Doutora, qual seria a orientação que a senhora daria aos papais com relação a liberar as telas para os filhos, idade, fórmulas? O que é que a senhora poderia dizer? Hoje vivemos em um momento que não tem como voltar atrás, não tem mais. Mas o que pode os pais fazer? É oferecer para os filhos a presença. Existem muitos pais que estão dentro de casa e no mesmo cômodo, mas totalmente desconectados dos seus filhos. E também limites. O limites é importante. Eu costumo dizer que quando os pais ensinam as crianças a obedecer, eles estão fazendo um favor a eles. Crianças que têm limites são crianças que elas conseguem lidar com a frustração
E, e a frustração, ela é importante porque é uma forma de você fazer a criança ou adolescente, até mesmo o adulto, a implicar na vida. Então, dizer não para uma criança, dizer não para um adolescente, você está criando um muro de proteção para que ela saiba até onde ela deve pisar. Ela vai se sentir mais segura. Então, uma criança e um adolescente que cresce com limites é uma criança, na verdade, que é segura onde pisa. E isso começa desde pequenos. Então, o que é que acontece hoje? Como nós falamos antes, que a tela, ela acalma a criança. Os pais estão sobrecarregados, ocupados com muitas atividades. Às vezes, os filhos não é a prioridade. E quer paz, quer descanso, quer assistir alguma coisa. A criança quer brincar, porque a criança, em certa idade, ela quer brincar e precisa disso até para o desenvolvimento físico e emocional dessa criança. Sim. E aí os pais colocam a tela nas mãos dos filhos, porque isso é mais fácil para eles de lidar com essa criança também. Mas com o tempo, essa criança vai viciando com as telas, os estímulos eles vão crescendo, e aí vem uma que nós chamamos hoje, né, que é a intolerância, a mesma coisa que acontece com o adicto. Por quê? Porque o cérebro, ou seja, o sistema límbico, ele é responsável pelas memórias, pelas emoções e pelo comportamento. Perfeito. Então, quando alguma coisa acontece que dá prazer, a dopamina ela é liberada. Então, a dopamina vai incentivar que aquela ação que foi prazerosa, que ela se repete várias e várias vezes. E vai fazer tudo para que as ações aconteçam com mais frequência. O que acontece com as telas hoje. Então, hoje, os vídeos curtos, eles foram projetados exatamente para isso. Nesse sentido. Cada vídeo que você vai assistindo é uma dose de dopamina que você vai recebendo. E você fica assim, o próximo vai ser melhor ainda do que esse. E ali você passa tanto tempo olhando, né, e sendo estimulado por esses vídeos. E aí o que vai acontecer? Chega um momento que o cérebro vai precisar de dosagens mais altas. E muito mais alta. Então, quando a pessoa não tem as telas disponíveis, aí a ansiedade surge. Então, o pai precisa estar junto. Não tem como você tirar a tela e não colocar nada no lugar. Isso acontece para qualquer pessoa que é viciado em alguma coisa. Eu preciso ir tirando e colocando algo no lugar para que substitua. Não pode tirar de forma abrupta, é muito importante isso. Eu não posso, de uma hora para outra, chegar, olha, a partir de hoje não vai ter mais tela e eu vou quebrar tudo que tem aqui. Não adianta, a criança vai entrar em crise, até mesmo em surto, porque não tem a tela à sua disposição. Então, o que é preciso? Oferecer à criança afeto, presença, brincadeiras saudáveis com a família e limites. É muito importante colocar limites horários que não devem ter tela. E as crianças precisam respeitar isso. Perfeito, doutora. Existe uma idade que a senhora aconselharia o papai a liberar a tela para o filho? Porque hoje tem criança com 1 ano de idade com o celular na mão. Sim. Há discussões sobre isso. Tem até um livro de um autor que ele vai falar que os pais só deveriam liberar para os filhos a tela a partir dos 12, 14 anos. Redes sociais depois dos 16, Olha né? aí. As redes sociais. E as redes sociais hoje também, não tem como falar de tela sem falar das redes sociais, ela tem também afetado muito a questão da ansiedade. Porque a criança ela começa a comparar com o outro. Ela sente inferior ou não é autossuficiente, especialmente quando se fala hoje do curtir, né? O que as pessoas são capazes de fazer hoje por uma curtida e comparar sempre com a outra pessoa. E outra coisa, as redes sociais, elas usam filtro. E esses filtros dão a entender que a vida da outra pessoa, ela é fantástica, é mágica, enquanto a nossa não é tão boa assim. Isso faz com que as pessoas sintam baixa autoestima, inferior à vida do outro
E tem muita gente hoje que estão adoecidas por causa das redes sociais. Então, ou seja, é difícil dizer para você a idade, vai depender muito de cada criança, né? Mas eu acredito que quanto mais tempo os pais adiarem para deixar os filhos a usarem tela, é o melhor possível. É o melhor. E outra coisa importante é a questão da leitura. Então, se a tela ela prejudica durante o dia, antes de dormir ainda é pior. Pior. Olha aí, ó. Ainda é pior antes de dormir. Por quê? Porque a criança ela vai ter o sono afetado. Uma criança que tem um sono afetado vai prejudicar o seu desenvolvimento físico e também emocional e cerebral. Enquanto as crianças dormem, elas estão crescendo, elas estão desenvolvendo. E isso também é importante ver o horário que deve ser usado e uma rotina. Perfeito. Eu costumo dizer para famílias que é necessário que haja uma rotina, que a criança saiba o que vai acontecer durante o dia. Uma criança que ela levanta de manhã e não sabe qual vai ser o próximo passo, ela fica insegura e muitas ficam Concordo. ansiosas. Isso mesmo. Então, o cérebro, ele gosta de rotina. Ele gosta de saber o que vai acontecer. Eu falo isso em questão do sono. Então, os pais, além de colocar o limite, de estar presente, contar uma história na hora de dormir, isso vai conectar o pai com esta criança. E o cérebro, como sabe o que vai acontecer durante o dia devido à rotina, ele vai desacelerando a mente da criança. Então, se a criança dorme todos os dias 9 horas, quando chega às 8 horas, o cérebro começa a desacelerar, para quando a criança deitar, ela já consegue pegar no sono. Mas se não há uma rotina, um dia dorme 7, um dia dorme 9, um dia dorme 10 horas, o cérebro fica, o que esse maluco vai fazer? Ele não pode gastar a energia, porque não sabe até que hora essa criança vai ficar acordada. Verdade. E isso Verdade. dá uma confusão e isso vai desregular o organismo e o cérebro da criança. Bom, eu estou conversando aqui com a doutora Reviane Bernardo, ela é psicóloga clínica e jurídica, mestre em psicologia, e nós estamos conversando sobre essa geração ansiosa, conversando principalmente aqui sobre o caso de crianças. Temos uma pergunta aqui, doutora, a pergunta do Matheus, deixa eu colocar aqui no ar para a gente ouvir. Bom dia, Felipe César. Bom dia, a Matheus. todos os ouvintes. Gostaria de fazer uma pergunta para a doutora, a psicóloga, a respeito da depressão. Você acha, doutora, que hoje existe uma tendência de confundir tristeza intensa com depressão? Pronto. Pergunta interessante, viu? Qual o nome dele? Matheus. Oi, Matheus. A tristeza, ela pode ser um sintoma da ansiedade, da depressão e até mesmo do luto. E é preciso entender se é uma depressão, se é uma ansiedade ou se é um luto pelo tempo. Então, é possível que alguém que perca uma pessoa amada tenha uma tristeza por um determinado tempo. Já na depressão, como você falou, é uma tristeza mais intensa e mais demorada. É preciso ter essa observação mais de perto para saber se trata de uma depressão, de uma ansiedade ou apenas de um luto. Isso, quem geralmente vai dar esse diagnóstico é o psiquiatra, né, que vai trabalhar dando o diagnóstico. Mas toda tristeza precisa ser observada e não ignorada, porque pode sim ser um transtorno que precisa de um acompanhamento profissional e, quem sabe, até mesmo a medicação, se for necessário. Para esses casos, é importante procurar um psiquiatra, né, um Sim. profissional da área, para que você possa ter essa informação mais concreta e conseguir fazer essa separação, né? Se é a tristeza intensa ou se de fato está sendo uma... Porque a tristeza intensa pode chegar no grau de uma melancolia, que é uma tristeza muito mais grave. Mas isso é preciso observar dentro do consultório. Não só a medicação, que geralmente não, tem que ser indicado pelo psiquiatra, mas também um acompanhamento psicológico. Porque o que vai acontecer? A medicação, ele vai ajudar o corpo na questão da neuroquímica, né? Porque, às vezes, a tristeza intensa pode ser a falta do hormônio da dopamina ou da serotonina. Mas entender por que essa tristeza, aí já é o papel da psicologia de trabalhar uma terapia. Maravilha, maravilha. Deixa eu colocar agora aqui um áudio da Diana, deixa eu ver se é sobre
a nossa pergunta de hoje. Alguma pergunta? Oi, Felipe, bom dia. Me chamo Diana. Tenho um filho de 6 anos e estou achando muito interessante a entrevista de hoje com a doutora. Abraço. Pronto, já foi um feedback aqui, né, doutora? E com certeza para as mamães, né, já foi mais uma situação. Tá chegando outra aqui agora. Deixa eu ver aqui, porque não falou aqui, vai estar escrevendo aqui o que seria. É outra pergunta para a doutora vindo da Laura. Deixa eu colocar aqui. Bom dia, aqui é Laura. Estou sincronizada na rádio 107.5, na Rádio Mais Vitória. Gostaria de perguntar à doutora quais as técnicas práticas que posso usar para controlar pensamentos ansiosos. Práticas para controlar pensamentos ansiosos, doutora. Pois é, essas práticas ela é muito ensinada pela a abordagem, a TCC, que é a comportamental, cognitiva, né? Então, uma das técnicas importantes é a respiração. A respiração ajuda muito. No momento que a pessoa está ansiosa, ela precisa reconhecer o corpo. É muito importante hoje que cada pessoa consiga conhecer o seu próprio corpo e também nomear as emoções. A gente, às vezes, não consegue nomear as emoções que nós sentimos. Então, no momento que surgir os sintomas da ansiedade, né, e da depressão, porque a ansiedade pode ser um sintoma da depressão, mas pode ser 2 transtornos separados, né, como a sudorese, taquicardia, né, batimento acelerado. E muitas vezes o pensamento ele é invadido, né, ali com coisas que você não gostaria de pensar, geralmente catastróficas. Então é importante que naquele momento que a pessoa sente ou procura um lugar tranquilo, onde ela possa praticar a respiração. Inspira, segura, depois vai soltando, porque essa respiração ela vai trazendo oxigênio para o corpo e vai harmonizando e vai estabilizando esse corpo. E é importante também que nesse momento traga para os pensamentos ou para a mente pensamentos bons. Eu costumo dizer que a gente precisa ter drives mentais para pensar no momento que a gente tenha esse surto de ansiedade. Verdade. Por exemplo, a Bíblia, ela tem vários drives mentais que a gente deve ter na mente para quando chegar a ansiedade, a gente começa a respirar e pensar e buscar por um lugar onde você se sente seguro, uma âncora. Qual o lugar que eu sinto seguro? Então, transporte o teu pensamento, a tua mente para aquele lugar e diga, eu estou segura, eu estou bem, e respire até passar a crise. Muito bem, muito bem. Doutora, a nossa conversa foi tão boa que a gente já passou o horário, né? 10h01. Nosso pastor Cleiton Core está chegando lá com o programa Bom Dia Vida, mas eu quero agora, antes de terminar o programa, deixar aqui esse tempinho para a senhora divulgar aqui suas redes sociais, seu contato, para que alguém de repente tiver alguma pergunta, quiser acrescentar algum assunto, fique à vontade, doutora. Tá, as redes sociais é Reviane Bernardo Oficial, né? Eu estou até lançando agora uma live que vai acontecer gratuita. Olha aí. Para profissionais que trabalham no sistema prisional. Eu trabalhei 15 anos no sistema prisional, e eu estou fazendo uma live para a gente trabalhar essas técnicas, né, e teoria de como humanizar o sistema prisional. Então, dia 24 de maio tem uma live gratuita para quem tiver interesse, nos busque, procure lá e siga o perfil. Reviane Bernardo Oficial. Oficial. Então, é onde você vai conseguir ter todas as informações pelo Instagram. Eu já sigo a doutora e você vai seguir também, porque é muito importante. Doutora, muito obrigado pela sua presença. É um prazer ter a senhora aqui. Já lhe convido aqui para outras semanas a gente falar sobre outros assuntos, porque é muito importante a gente falar sobre esses assuntos. Mas aqui a senhora será sempre bem-vinda, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado. Gente, nosso programa vai ficando por aqui.